O leigo, vendo aquilo, exclamou altamente surpreendido. Que terá acontecido? Vou sabê-lo. Estugando o passo, num instante chegou junto do grupo. Aproximou-se de duas mulheres do povo e perguntou-lhes: que foi que aconteceu? Ah, Frei Antônio, respondeu uma delas, pois o senhor não está vendo lá no fundo do jardim? O bom do leigo olhou na direção que a mulher lhe indicava e viu que, por entre as frondosas ramagens de uma árvore pendia um corpo humano. Logo fez o sinal da cruz, exclamando horrorizado: Jesus, um homem enforcado. Quem é? Pois o senhor não conhece. É Hilário, um dos criados do senhor barão. E por que seria que o se enforcou? Sei lá, respondeu a mulher, se fosse só isso. Mas como? Aconteceu, porventura, mais alguma coisa? Ah, Frei Antônio, disse a mulher, que até então permanecera calada, certo, sobre esta gente pesa alguma maldição. Anteontem era o suicídio daquele anjo de bondade, a formosa Branca de Navarra, seguido imediatamente da morte repentina do seu pai, o senhor conde. Hoje, de madrugada, os criados foram acordados por um disparo de arma de fogo. Correram sobressaltados ao quarto do senhor barão, indo encontrá-lo sentado em frente da sua escrivaninha com o crânio atravessado por uma bala. O pobre senhor suicidara-se, pois ainda conservava a arma na mão. Os criados correram pelo jardim para darem aviso às autoridades, mas aí recuaram aterrorizados ante o sinistro espetáculo do criado pendente daquela árvore. Deus do céu! Quanta calamidade! Exclamou o frade, juntando as mãos, estupefato. Naquele momento, observou que muitas pessoas entravam no solar, certamente com a ideia de ver Dom Carlos. Teve desejos de vê-lo e, deixando a cesta no chão, disse: Minhas senhoras, se tivessem a bondade de tomar conta da minha cesta, por um instante só, eu iria rezar algumas preces em favor daquela pobre alma, que em vida se chamou Dom Carlos. Pois não. Responderam as duas senhoras ao mesmo tempo. Pode ir descansado a cumprir esse ato de caridade, que nós tomaremos conta da cesta até que volte. Frei Antônio subiu a escadaria e, seguindo a onda de curiosos, dificilmente chegou ao gabinete. Aí, porém, se viu forçado a parar ao pé da porta, impedido pela multidão que invadira o quarto, enchendo-o literalmente. Instantes depois chegavam as autoridades, e o leigo, confundindo-se com os funcionários, conseguiu entrar e aproximar-se do morto. Imediatamente, seus lábios principiaram a mover-se em piedosa prece. Dom Carlos conservava-se na mesma posição em que a morte o colhera. O juiz ordenou que levantassem a cabeça do suicida, cujo rosto não se via, por achar-se colado à escrivaninha. Quando dois funcionários, um de cada lado, levantaram a cabeça, o leigo afogou no peito uma exclamação de estupor, vendo aparecer, justo embaixo do rosto de Dom Carlos, um retrato. Meu Deus! Exclamou, consigo mesmo. É Frei Adriano. Que mistério se oculta aí? Já não quis saber mais nada. Com muito esforço abriu passagem por entre a apinhada multidão de curiosos, igualmente estupefatos à vista do retrato. Desceu e aproximou-se das duas mulheres. Obrigado, disse, e, tomando a cesta, dirigiu-se apressado ao convento, ansioso por comunicar a fatal ocorrência ao abade. Entrou pela portinha e, deixando a cesta na cozinha, correu a bater na porta da cela de Pai Jerônimo. Pode entrar, disse este. Entrou, encostando a porta e aproximando-se do abade, que estava sentado. Meu Deus, Pai Jerônimo, sinto-me tão horrorizadas pelos fatos que acabo de presenciar, que não sei como principiar a contar-lhes. Vamos, senta nessa cadeira e dize-me com calma o que aconteceu. É horrível, senhor abade, é também preciso que o saiba. Quando voltava do mercado, não sei como me acudiu a ideia de passar pela Praça da Giralda, onde nunca costumo ir. O certo é que hoje passei por ali. Já de longe, vi multidão imensa, que estacionava em frente do solar do Barão de Calatrava.
Todos davam mostras de intenso pânico. Senti desejos de saber o que havia sucedido e, sem meditar, fui até lá. Virgem Santa! Que horror! Em primeiro lugar, ao fundo do jardim, vi Hilário, o criado de confiança do barão, pendente de uma árvore. Enforcara-se. Como? Exclamou o abade, sobressaltado. Sim, é o que lhe digo, lá estava pendente do galho de uma árvore. Depois. Depois o quê? Vendo que muitas pessoas entravam no interior do palácio, para instantes depois saírem consternadas, quis ver com os próprios olhos o que se passava. Entrei e vi Dom Carlos, sentado mesmo em frente à sua escrivaninha, caído sobre o seu rosto e conservando na mão direita a pistola com que se matara. E o mais assombroso é, continuou o Frei Antônio, que, quando lhe levantaram a cabeça, apareceu, mesmo embaixo do seu rosto, um retrato sobre o qual seus lábios se apoiavam, como que num último beijo de despedida. De quem era esse retrato? Adivinhe, pai Jerônimo. Que hei de adivinhar? Dize logo, disse o velho já empalidecendo. Pois era. De Frei Adriano. Jesus. Naquele momento, ouviu-se fora, no corredor e junto à porta, um gemido doloroso, acompanhado do baque de um corpo. Ambos se precipitaram e, ao abrirem a porta, depararam com Adriano estendido, inanimado no assoalho. Levantaram-no prestemente e, transportando-o à sua cela, o deitaram no leito. Enquanto Frei Antônio abria a janela para que entrasse o ar da manhã, Frei Jerônimo saiu correndo quanto lhe permitiam as fracas forças, para logo regressar e fazer o mancebo aspirar a essência do éter de um vidrinho que trazia consigo. Adriano abriu os olhos e, soltando um suspiro, contemplou admirado o abade que, inclinando-se para ele, perguntou solícito. Como te sentes, filho? Bem, respondeu, mas, que foi que aconteceu? Ah! Sim. Agora me lembro. Ele matou-se, morreu beijando o meu retrato. De certo já me amava. E não poder eu estar ali para confortá-lo e animá-lo, para afastar da sua mente o tenebroso pensamento e animá-lo a prosseguir na vida. Sossega, meu filho, Deus assim o quis. Morreu sozinho. Abandonado. Sem ninguém que o confortasse. Ah! Filho querido. Quem semeia espinhos, jamais colherá flores. Morreu sozinho, é verdade, porém não poderia ser de outra maneira. Lembra-te de que, durante a vida toda, ela não fez outra coisa senão criar o vácuo em redor de si, isolar-se de todo sentimento digno e sincero. Jamais seu coração vibrou ao impulso de um amor verdadeiro. Sim. De algum daqueles sentimentos santos e profundos que elevam a alma acima das coisas terrenas. Além da matéria, ele nada mais via. Da sua mente não se elevava a menor cintila de fé, e uma alma sem fé é nave sem bússola, abandonada às fúrias de um mar tempestuoso. Morreu conforme viveu. Sozinho com a sua dor, sem que a lembrança de qualquer ação generosa ou de algum nobre sentimento viesse suavizar-lhe o amargar dos remorsos, sem que nenhum ente amado acudisse a confortá-lo, a tirá-lo do seu desespero. Quem com ferro mata com ferro morre. Eis a lei. Mas que digo, santo Deus de bondade? Esquecia-me de que jamais devemos julgar a quem quer que seja, mas se me tratando-se de um ser que talvez já se encontre dando conta das suas ações à suprema justiça divina. A única coisa que devemos fazer, meu filho, é orar a Deus, pedindo-lhe se digne perdoar-lhe, conforme neste momento o fazemos, também do fundo de nosso coração. Assim seja, murmurou Adriano. E sentando-se no leito, e descansando a cabeça no peito do abade, juntou suas preces à oração do nobre e velho, que, sustentando-o em seus braços, enxugava, piedosamente aquelas lágrimas que lhe rolavam pelo lívido semblante. Capítulo 21. Miragens celestes. Passou-se mais um ano e, durante esse tempo, Adriano experimentou várias alternativas. Havia dias que passava muito bem, reanimando as esperanças do pobre abade e de toda a confraria, que o amava sinceramente. Logo após,
decaía visivelmente, forçado a permanecer no leito, pois os acessos de tosse eram tão frequentes, e o deixavam tão abatido, que já não podia sustentar-se de pé. Então, leigos e frades desvelavam-se, multiplicavam-se, movendo-se silenciosamente em volta dele, uns rezando e pedindo ao Todo-Poderoso a saúde do irmão querido, outros preparando medicamentos e prodigalizando-lhe toda sorte de cuidados. Adriano, vendo-se objeto de tanta estima da parte de todos, sorria tristemente, dizendo-lhes: não se amofinem tanto por minha causa. Isso está por pouco. Porque se cansarem tanto assim, querendo conservar uma vida que se extingue lentamente. Calai-vos, irmão Adriano, exclamavam os frades. Não deveis falar assim, pelo contrário, deveis pensar unicamente em viver bastante, pois assim o desejamos todos nós que, bem sabeis, vos estimamos profundamente. Obrigado, irmãos queridos, repetia o mancebo. Bem sei que todos me estimais. Deus de misericórdia, como sois bom, pois, no meio dos maiores infortúnios, me encaminhais sempre corações generosos, cujo doce afeto suaviza não todas as tristezas e aflições. De todos, quem mais sofria era o pobre velho, que, com imenso pesar, via escapar-se-lhe aquele ente tão querido. Nomeara um ou outro frade para que o substituísse na direção do convento e assim pudesse estar sempre junto do enfermo, empenhado em disputá-lo à morte traiçoeira. Baldado intento. Adriano definhava. Seus dias estavam contados. O rosto bem mostrava que, no relógio da eternidade, prestes ia bater a hora do desprendimento daquela alma, para evolar-se no espaço infinito. Chegou o outono e com ele os dias tristes, nublados, em que as folhas secas, impelidas pela fortíssima ventania, se desprendiam para, no meio de angustiosos gemidos e queixumes, ir enrolando vertiginosamente ao longo dos poeirentos e solitários caminhos. Adriano há bastantes dias não podia levantar-se, tão grande é a fraqueza que o dominava. Todos os frades estavam convencidos de que aquela vida não iria além de alguns dias. Apesar dessa convicção, redobraram de esforços, esperando algum milagre da divina providência. Frei Jerônimo, desconsolado, orava constantemente, pedindo com fervor a graça de, quando Adriano partisse, morrer também ele. Pobre velho! Sentia invencível horror à soledade, entre aqueles lôbregos muros, acompanhado unicamente das suas tão tristes e dolorosas recordações. Só, sim, pois já sabia que nem podia expandir-se com os outros frades, conforme o fazia com seu querido Adriano. E, depois, amava-o tanto, que, embora estivesse convencido de que na eternidade havia de encontrá-lo, o pensamento de uma separação, mais ou menos longa, fazia-o sofrer. Certa manhã, Adriano abriu os olhos e fixou os melancólicos no rosto do abade, que se achava sentado à cabeceira do leito. 2 lágrimas lhe rolaram pelas desbotadas faces. Por que choras? Perguntou-lhe com voz aflita. Respondeu-lhe fitando o espaço, que se divisava através das vidraças. Queria levantar-me. É possível! Exclamou o abade, sentindo no coração um choque de alegria, ante a ideia de um restabelecimento. Sim. Queria passear um pouco. Pois sim. Já que assim o queres, seja. E encarando a comunidade que se achava quase toda reunida no corredor, frente à porta da cela, ordenou. Vistam-lhe o hábito. 2 frades se adiantaram e, tomando a túnica, vestiram-no. Logo apoiado ao braço do velho, saiu pelo corredor, dirigindo-se, embora lentamente, à porta que dava acesso ao claustro. Não, filho, exclamou prontamente o abade, ao perceber-lhe a intenção. Ali fora, não, pois venta muito e poderia fazer-te mal. Há tanto tempo que não vejo tudo aquilo. Como me sentiria feliz se pudesse passear, mais uma vez, debaixo das colunatas e abóbadas. Mas, não, Adriano. Justamente hoje, que pareces melhor, não devemos abusar, poderás recair.
O substituto do abade, que contemplava entristecido o rosto do enfermo, aproximou-se, dizendo: Deixai-o, pai Jerônimo. Fazei-lhe a vontade, todos nós o acompanharemos no seu passeio. Lá fora venta muito, é verdade, mas nada lhe pode ser prejudicial. Ao contrário, ajuntou Adriano, até deve fazer-me bem, talvez o ar me venha refrescar um pouco a fronte, pois sinto abrasar-me nesta febre que não me abandona. Apoiando-se nos braços do abade e do seu substituto, saiu do claustro. Deram uma volta por baixo das colunatas, sempre seguidos por toda a confraria. Frades e leigos, em voz baixa, falavam entre si, estranhando sobremaneira aquela melhora inesperada. Depois de o terem visto prostrado tantos dias no leito, não sabiam que pensar daquela reação repentina. Ao passarem defronte de um banco, o enfermo mostrou desejos de sentar-se para descansar um pouco. Seus dois sustentáculos sentaram-se ao lado. Os frades fizeram outro tanto, nos diversos bancos que ali havia espalhados. Passado um instante, no qual Adriano vagava os olhos pelo claustro, como se quisesse despedir-se para sempre daquele aprazível lugar, levantou-se. Vamos para a cela, disse, com voz quase imperceptível. Pela mesma forma por que saíram, assim entraram, e, sempre acompanhados da comunidade, entraram na cela. Adriano sentou-se numa poltrona junto da janela. Sentai-vos, disse, todos em volta de mim, não me abandoneis. Não, filho, não te abandonaremos, exclamou o abade, com acento de voz entrecortada pela emoção, pois percebi que o desenlace estava iminente. No meio de profundo silêncio, frades e leigos sentaram-se no chão, em torno do rapaz. As lágrimas rebentavam de todos os olhos. Acabavam de compreender que aquela reação era a última e que Adriano morreria. Ah! Quisera despedir-se de todos aqueles lugares, onde tantas horas passara absorvido em suas tristíssimas reflexões. Aquele esforço acabara de esgotá-lo. Chegara um momento decisivo, e ele, em plena lucidez espiritual, queria despedir-se de todos. Frei Jerônimo, que lhe percebera o intuito, a custo retinha os soluços que lhe desgarravam do peito. Ajoelhou-se-lhe aos pés e, tomando-lhe as mãos, principiou a beijá-lhes com ardor, como se pretendesse tirar-lhes a algidez da morte, comunicar-lhes novas forças, nova vida, com o calor dos seus beijos. Adriano levantou o olhar e fitou o espaço totalmente encoberto. Depois de tênue suspiro, disse com voz apenas presumível: Que dia tão triste! Como gostaria de ver novamente o sol, embora por um momento, antes de partir. Partir? Tu não podes fazê-lo, disse o velho desatando em pranto. Tu não podes deixar-me sozinho, abandonado neste mundo de misérias, velho como estou. Não partas ainda, filho. Não estás vendo como todos aqui te amam e sentem a tua partida? Passou o olhar pelos frades, e, ao vê-los todos ajoelhados em volta dele, chorando silenciosos, Adriano sentiu-se sensibilizado no âmago do coração, dizendo com um triste sorriso: Sim. Bem sei que todos me estimais. Conforme vos estimo a todos. Ainda é bom quando amamos e nos sentimos amados pelos seres que envolvemos em nossa afeição. Ah! Se possível fosse, neste instante pediria a Deus me prolongasse a existência por algum tempo, pois sou bem feliz no meio de todos vós. Já não é possível, contudo. Este pobre corpo já não responde às necessidades do espírito. Só por um poderoso esforço de vontade posso resistir aos impulsos de atirar-me à imensidade, atraído pelo infinito. Unicamente, o imenso amor, que por mim sentes, me prende ainda junto de vós. Sinto deixar-vos. Entretanto, conforta-me o pensamento de, na eternidade, nos reunirmos para jamais nos separarmos. No mesmo instante, o sol abriu uma fenda no toldo de nuvens cinzentas que sombreavam o firmamento, e seus raios, coando-se através daquela abertura, foram iluminar o moribundo. Um sorriso de alegria lhe aflorou nos lábios e seus olhos absorviam, com deleite, aquele áureo nimbo. Então, falou.
Quanta beleza, meu Deus! É o sol que vem alegrar os últimos momentos do meu estágio na Terra e vivificar minhas esperanças, desenvolvendo à minha vista a perspectiva brilhante de um futuro luminoso. Bela que é a luz! Pai Jerônimo, incapaz de resistir por mais tempo à imensidade de sua dor, exclamou, num grito lancinante. Ó Deus de misericórdia, amparai-me. Na minha triste solidão, quem virá confortar-me e ajudar a beber o meu cálice de amargura? E quando a tétrica parca vier envolver-me no seu mistério, quem suavizará minha dolorosa agonia? O rapaz inclinou-se e, depositando um beijo na fronte do nobre velho que chorava desconsoladamente, respondeu. Sossegai, meu avôzinho querido, pois eu não vos deixo absolutamente, não. A afeição que sinto por vós todos é bastante intensa para que minha pobre alma deixe de ser frequentemente atraída pela vossa saudade. Sim, eu descerei a fortalecer-vos e alegrar-vos a triste solidão. Suavizarei a vossa agonia e vos ajudarei a desligar-vos dos laços que vos prendem à matéria. Não deveis atormentar-vos, meu avôzinho, pois longe não está o dia da vossa libertação. Escutai-me todos, irmãos, pois a hora se aproxima e, pela última vez, aqui na terra, quero dirigir-vos a palavra. Descansou um momento. Logo, enxugando com a palma da mão o suor da agonia, que pela fronte escorria em bagas, continuou em meio de profundo silêncio. O universo é uma corrente suspensa na imensidade, cujas pontas são presas pelas mãos do Criador. Corrente indestrutível, eterna. Nem poderá ser de outra forma, pois sendo, como é, obra sua, deve ser tão eterno e infinito quanto ele mesmo. Nessa corrente, tudo vibra em harmonia, igualdade e perfeição. E poderia Deus criar obra imperfeita? Jamais. Pois se tal fizesse, já não seria Deus. Sê-lo-ia unicamente aquele que criasse obra mais perfeita que a obra excelsa da criação. Os elos dessa corrente, que misteriosamente se estendem pelo infinito além, são formados por todos nós. Deus, na sua imensa bondade, criou-nos a todos absolutamente iguais, e, dando-nos prova da sua incorruptível justiça, dotou-nos das mesmas faculdades idênticas aptidões. No mare magnum das existências, a que somos atirados para desenvolver nossas múltiplas faculdades, deparamos, constantemente, com o redemoinho das mais desencontradas paixões, no qual nos deixamos envolver, apesar de muitas vezes procurarmos evitá-lo. Se não andarmos precavidos, acabamos por cair, vítimas da própria matéria que escolheramos, e que nos devia servir para pôr em execução aqueles projetos formulados no plano espiritual. Ai de nós, se, em nossa queda, arrastarmos conosco algum dos elos dessa corrente, perturbando dessa forma a harmonia que deve reinar no universo. Então, coisa alguma poderá libertar-nos da punição que sobre nós atraímos. Somos, então, forçados a sofrer tanto quanto os outros vêm sofrendo por nossa causa. Devemos passar pelo intrincado labirinto de novas e amargas existências, até reconstituir, novamente, aquilo que destruímos, até restabelecermos a harmonia por nós perturbada. E, felizes, poderemos considerar-nos, quando, bebendo no manancial das nossas próprias crenças, aurirmos a força necessária para resistir à punição, auxiliados por alguma convicção firme e bem consolidada, de vez que, em novos e profundos abismos, muitos séculos se passarão, antes que possamos ganhar quanto perdemos. Interrompeu-se, novamente, pois principiava a faltar-lhe o ar. O sol, meio encoberto pelas nuvens, continuava com os seus mortiços raios de iluminar-lhe o semblante, mais mortiço ainda. Os olhos empanados pelos tênues véus da morte, aprofundavam-se-lhe notavelmente dentro das órbitas. Após breve pausa, continuou. A esperança, aurora suave, é sempre o conforto de uma alma grande, que, em seu próximo raio, percebe nitidamente a realização mais ou menos longínqua das suas santas aspirações. Como é formosa a luz da esperança! Procurai, irmãos meus, que jamais se apague em vossa mente essa luz refrigerante,
que vem derramando celestes consolações sobre os amargurados e aflitos corações. Aproximai-vos, caros irmãos, pois quero apertar-vos em meus braços pela última vez, neste planeta de expiações, já que na eternidade nos deveremos encontrar novamente, para nos unirmos num amplexo de indissolúvel amor. Todos se levantaram, e um, após outro, o abraçaram, indo de novo ocupar o seu lugar. Adriano teve para todos umas frases de conforto. Frei Jerônimo foi o último e, permanecendo ajoelhado a seus pés, disse enquanto lhe beijava as mãos já frias: Vai então, filho querido, vai descansar e gozar da paz sideral, já que é da vontade de Deus. E derramando abundantes lágrimas, acrescentou: A única coisa que te peço é que venhas buscar-me o mais breve possível, pois os meus dias serão bem tristes sem a tua doce companhia. Sim. Eu o farei, e, se em alguma coisa vos melindrei, perdoai-me vós também, ó Santo Deus. Seu olhar procurou, mais uma vez, o espaço infinito, parecendo embeber-se na sua contemplação. Logo, os olhos fecharam-se, o peito, que momentos antes arfava ansiosamente, quedou e a cabeça inclinou-se, acabando por ficar imóvel, apoiada no ombro do frade que o amparava. Este, dirigindo-se à comunidade, disse solenemente: Meus irmãos, oremos pela alma, que, neste instante, deixa a terra para subir ao reino de Deus. Frei Jerônimo, ouvindo estas palavras, levantou-se, e, soltando um grito de angústia, caiu exânime nos braços de Frei Antão. Os leigos o transportaram à sua cela, e, depositando no leito, procuraram reanimar-lhe os sentidos, o que se dava instantes depois. Passadas algumas horas, o corpo de Adriano foi colocado no centro da capela, sobre singelo catafalco rodeado de muitos círios. Frades e leigos, ajoelhados em volta dele, entoavam de profundis. Os sinos tangiam, lentamente, e os seus ecos, tristes, anunciavam aos fiéis o fim de uma existência humana. Capítulo 22. No espaço. Subia. Subia sempre. Não podia definir bem o lugar em que me encontrava, embora mal adormecidas reminiscências me deixassem perceber que aquele lugar não me era totalmente desconhecido. Sucediam-se as atmosferas, que por um efeito de óptica, naturalíssimo, pareciam cair sobre minha cabeça e, no entanto, era eu quem as atravessava, subindo sempre. Essas atmosferas eram bem diversas. Eu, que me achava aturdido, perturbado, como quando se desperta de um sonho profundo, via tudo confusamente, sem poder compreender a razão daquele passar e repassar de atmosferas e nevoeiros. Conservando ainda a ilusão dos sentidos materiais, tão recente era o meu desprendimento, tinha perfeitamente a sensação de que o estado daquelas atmosferas me cansariam como se eu revestisse ainda o corpo humano. Havia atmosferas quentes, abrasadoras, outras gelidíssimas, outras, neutras, puras e transparentes algumas, outras densas e persistentes. Quanto mais me elevava, mais puro sentia o ambiente, mais agradável e empolgante. Chegou o momento em que pensei que, talvez, parando e observando bem os detalhes, poderia, finalmente, chegar ao conhecimento do lugar onde me encontrava. Logo que assim pensei, efetivou-se o meu desejo, isto é, parei. Senti, sob os pés, o contato de uma superfície sólida. Admirado, olhei em volta de mim. Meu Deus! Que soberbo espetáculo! Achava-me numa vasta planície, cercada de montes elevadíssimos. Eram, estes, espumosos, alvíssimos, quais grandes flocos de algodão. Os raios do sol, que esplendidamente brilhava, puro como jamais o contemplara na superfície da terra, ao incidirem naqueles flocos, arrancavam-lhes diamantinos reflexos. No intuito de analisar a natureza daquelas massas, aproximei-me de uma. Com surpresa observei serem tão transparentes que, através da sua composição, divisavam-se perfeitamente as particularidades todas daquele lugar, verdadeiro oásis onde a vida parecia transcorrer no meio de uma paz e calma perfeitas.
Avancei o braço para tocar e experimentar a resistência daquela matéria tão transparente e cristalina e, ó Deus do céu, era impalpável. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dei então um passo, outro, mais outro, e encontrei-me do outro lado. Era uma mole nevoenta. Um simples nevoeiro através do qual acabava de passar, sem a menor dificuldade. Ah, disse então comigo mesmo, se ao menos encontrasse alguém, por aí, que pudesse elucidar-me. Nem bem acabava de formular este pensamento, quando vi destacar-se ao longe, naquele brilhante horizonte, um ponto mais brilhante ainda, que rapidamente se vinha aproximando. Enquanto ia avançando, tomava forma de criatura celestial. Era um verdadeiro anjo de rara beleza, em cuja fronte brilhava a cintilante estrela. Ao chegar junto de mim, deixei-me cair de joelhos, exclamando com alegria, pois acabava de reconhecê-la. Meu Deus, és tu, mãe querida. Era Marta, que, com divinal sorriso, estendeu os braços, e, levantando-me, cingiu-me com amor, enquanto dizia: Meu filho, até que finalmente podemos reencontrar-nos, mas, desta vez, para não mais nos separarmos. Mãe, quanto te amo. A tua presença neste lugar acaba de desvendar-me um mistério. Acho-me no espaço, não é? Sim, meu filho. Morreste já, para a vida humana. Teu pobre corpo descansa exânime sob a fria lousa do triste sepulcro, enquanto a tua alma, já livre da matéria, vem expandir-se alegremente nesta imensidade indefinível. Ao proferir tão doces palavras, a voz lhe vibrava suavemente, quais acordes harmoniosos de uma lira celeste, divinal. Eu, seduzido pelo encanto que se desprendia daquele arcanjo, perguntei: Será, pois, este lugar algum recanto do paraíso? Ela, apertando-me amorosamente em seus braços e deixando vagar pelos lábios um seráfico sorriso, respondeu: Que me estás tu dizendo, filho? Um recanto do paraíso? Assim, tu pões limites à grandiosa obra da criação. Bem se vê, Adriano, que acabas de sair da perturbação em que a morte nos envolve. Soltando-se e voltando-se à direita, estendeu o braço e, indicando-me aquela parte do espaço, disse: Olha! Deus do céu! Que vi! Do braço lhe emergiu vivíssimo raio de luz, que se estendeu pela imensidade além, e ali dentro pude perceber, perfeitamente, milhares e milhares de sóis, em volta dos quais evolucionavam planetas e satélites, em cujas rugosas superfícies minha vista descobria humanidades e mais humanidades, florescendo em artes e ciências. Logo, voltando-se para a esquerda, estendeu outro braço, do qual escapou um novo raio, que apresentou a meus olhos maravilhosos anéis de mundos, mais esplêndidos, ainda, que os primeiros. Foi-se voltando em todas as direções e a cada novo raio, que se desprendia dos seus braços, eu ficava deslumbrado pelas esplêndidas miragens que se me apresentavam, cada vez mais divinamente portentosas. Admirado pela manifestação de tantas maravilhas, exclamei, entusiasmado: Oh, mãe querida, como é grandiosa a obra de Deus! Bem vejo, agora, que ela ultrapassa os limites a que pôde chegar a humana inteligência mais ativa e desenvolvida. E não penses, Adriano, que aqui acaba essa obra, pois quanto mais a inteligência dilata o raio das suas percepções, tanto mais grandiosa e brilhante percebe a obra da criação. É inconcebível, meu filho, infinita como Deus. Deus. Ah! Se eu pudesse vê-lo. Vê-lo. Não o podes ainda, porém, poderás concebê-lo, formar uma ideia, embora pálida, da sua grandeza e onipotência. Seria possível? Sim. Prepara a tua alma e admira a glória de Deus. Devemos descer, disse Marta, até as atmosferas inferiores, onde se acha Carlos, mergulhado em sofrimentos e torturas. Meu Deus! Exclamei, com espanto. Ele sofre. Sim, é natural que assim seja. Ele deve sofrer, tanto quanto os outros sofreram por sua causa.
Essa é a lei da justiça suprema que impera no universo. Colhemos aquilo que semeamos. Eis tudo. É verdade, assim deve ser, mas... Ele é meu pai. Era, meu filho, agora já não é mais que uma alma tão digna do teu amor, como qualquer outra. Ele deve reencarnar novamente para, em outra existência de dores e sofrimentos, reparar todo o mal que fez e arrancar do livro do seu destino a página negra dessa última e tão negligada existência. Acha-se arrependido de todas as suas faltas passadas, disposto a retomar um corpo, mas não poderá fazê-lo sem primeiro ouvir dos teus próprios lábios o tão desejado perdão. Meu Deus! Vamos, pois, depressa. Ah! Espera. E Branca? E Helena? Que foi feito delas que não as vejo aqui? Estão com ele. Como? Aqueles dois anjos de bondade no oco dos sofrimentos. Filho, elas cometeram uma falta, já que não podemos cortar voluntariamente o fio da existência material, depósito sagrado que Deus nos concede. Branca é menos culpada, pois que o fez para não contaminar a flor de sua pureza. As duas encontram-se no mesmo grau, pois Helena depurou-se muito, bebendo o cálice amargo da dor. Ela sofreu muito, Adriano, durante todo o tempo que permaneceu na erraticidade, convertida em teu protetor. Ambas já se poderiam elevar a melhores ambientes, mas, de comum acordo, preferem ficar perto de Carlos, para confortá-lo e suavizar-lhe o sofrimento com as suas consolações. A elas é que se deve o seu completo e sincero arrependimento e o desejo, que o anima, de regenerar-se e reparar todas as faltas. Nobre proceder. Vamos, pois, Adriano. Assim dizendo, enlaçou-me o braço e principiamos a descer. Atravessamos, novamente, porém em sentido contrário, aquelas atmosferas que eu já conhecia. Eu vinha percebendo que, quanto mais densas e compactas eram essas atmosferas, tanto mais a brilhante e formosa forma de Marta se desvanecia, isto é, tornava-se menos visível. Chegou a um ponto em que quase desapareceu, apesar de sentir sempre o contato do seu braço, enlaçado ao meu. Senti como que um desfalecimento ao vê-la transformada num vago nevoeiro, que se perdia através daquela densidade ambiente. Mãe, exclamei assustado, porque aqui te não vejo. Isso te assusta? Perguntou-me com doçura. É naturalíssimo, não é outra coisa que os efeitos da matéria de que se acha impregnado este ambiente. Queres tu ver-me tão perfeita como há pouco? Faze um poderoso esforço de vontade. Obedeci, pus toda a força de vontade naquele desejo e... novamente a vi, bela e radiante, junto de mim. Mas... foi um só momento. Essa visão durou tanto quanto o impulso de minha vontade. Para que vejas, disse Marta, que nesta vasta imensidade o que predomina é a vontade. Por agora, ainda sentes as impressões da matéria, por ser muito recente o teu desprendimento. Quando tiveres aprendido a sustentar o impulso da tua vontade, já não haverá nada obscuro dentro dos limites a que tua percepção possa chegar, conforme o teu grau de perfeição. Olhei em volta de mim, ao sentir uma certa impressão desagradável. Achava-me como que oprimido por aquela densidade, que parecia dificultar meus movimentos. Paramos. Encontrávamo-nos no meio de uma paisagem que oferecia aspecto tristonho e desolador. O solo, pantanoso, lamacento, era frequentemente recortado de abismos e precipícios, cujas bocas se escancaravam aos meus pés, que deslizavam sem tocar naquela acidentada superfície. Daquelas tenebrosas aberturas saíam gritos e lamentos, que ecoavam sinistramente no meio de espantosa confusão. Meu Deus, exclamei, que lugar horrível! Outros é mais espantosos ainda, respondeu Marta. Seguindo-lhe o braço que me guiava entre aqueles horríveis desfiladeiros, cheguei junto de um monte que erguia sua mole e íngreme a grande altura. Na base, rente ao solo, abria-se uma gruta, em cuja entrada havia dois seres conversando amistosamente. Eram duas formosíssimas criaturas de cabeleira solta ao vento e túnicas flutuantes, cuja alvura se destacava naquele tétrico e sombrio lugar.
Pareciam dois anjos derramando suas consolações num sítio desolado. Mesmo de longe, senti-me ligado àqueles dois seres por uma poderosa atração. Fixei o olhar e... Deus do céu! Reconheci-os no mesmo instante em que eles sorriam amorosos e felizes. Mais veloz que o próprio pensamento, voei até junto deles. Helena! Branca! Exclamei com alegria. Abraçamo-nos efusivamente os quatro. Quanto te demoraste, filho? Disse Helena. Esperava-te com ansiedade. Ajuntou Branca. Ai de mim, gemeu uma voz triste, que ecoou dolorosamente no interior da caverna. Meu pai. Disse eu, sentindo uma dor a penetrar-me todo o ser. Sim, respondeu Branca, enlaçando o braço no meu. Logo, continuou. Coitado. Como ele sofre. Os remorsos mais pungentes não o deixam, apesar do nosso conforto. Vem. Pois ele espera, ardentemente, o teu perdão. Internamo-nos na gruta, enquanto que Helena e Marta ficaram ali, entretidas em amistosa conversa. Num dos cantos, onde a escuridão era mais compacta, achava-se prostrada uma sombra, mais escura ainda que a treva ali reinante. Antes de vê-lo, pressentiu, adivinhei-o. Era meu pai, ou, seja, Carlos de Calatrava. Oferecia o mais triste dos aspectos. Gemia constantemente, acabrunhado de remorsos. Carlos ajoelhou-se, rapidamente, exclamando num êxtase de felicidade que se estendeu por todo ele, deixando entrever-se menos sombrio. Ah! És tu, anjo consolador? Sim, respondeu Branca, afetuosamente. Sou eu, que, finalmente, venho trazer-vos o bálsamo que deve cicatrizar as feridas abertas pelos remorsos no vosso pobre coração. O Todo-Poderoso jamais se esquece daqueles que sinceramente se arrependem. Preparai-vos, Carlos de Calatrava, preparai-vos para receber o perdão daquele que na terra foi vosso filho. Como? Adriano. Ah! Não posso vê-lo. Faze-te visível, Adriano, ordenou Branca. Fiz um poderoso esforço mental e tornei-me todo luminoso. Carlos abraçou-se-me aos pés e, beijando-os, debulhado em lágrimas, exclamou, com acento desesperador. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, perdoa, meu filho. Perdoa a teu pai. Inclinei-me e, beijando-lhe a fronte abrasada pela febre, que nele produziam sofrimentos morais, respondi, sem poder conter as lágrimas. Em nome desse Deus que acabais de invocar, eu vos perdoo. E levantando-o, abracei-o. Depois, continuei. Aqui em meus braços, quero ver-vos e não a meus pés, pois só devemos prostrar-nos perante a majestade excelsa de Deus. Graças. Que Deus te abençoe, filho, pelo bem que acabas de fazer-me, disse, apertando-me em seus braços e beijando-me nas faces e na fronte, louco de alegria. Durante muito tempo confundimos nossos beijos e lágrimas. De pronto, Branca aproximou-se, dizendo: Basta. A felicidade tem também seus limites. Chegou a hora de aprontar-vos para o sacrifício. Deveis principiar novas lutas e... Sim. É verdade. Ajuntou Carlos. Acho-me já disposto e, se não me faltar o vosso auxílio, Branca, creio vencer desta vez. O meu auxílio jamais vos faltará. Minha missão, a partir deste momento, é bem encaminhar-vos, e coisa alguma conseguirá desviar-me dos meus propósitos. Serei o vosso anjo protetor. E, dirigindo-se a mim, ajuntou. Adriano, devemos separar-nos novamente, mas nossa separação será apenas momentânea, pois frequentemente nos havemos de encontrar. Eu aproveitarei todos os instantes que a missão a desempenhar junto de Carlos me deixar livre, para voar ao teu encontro e trocarmos alegremente as nossas impressões. Até breve, pois, finalizou, abraçando-me. Logo, dirigindo-se àquele que fora meu pai na terra, disse-lhe, após haver recebido um casto beijo que depositei em sua puríssima fronte. Vamos, Carlos de Calatrava, pois a hora chegou. Ambos,
de mãos entrelaçadas, desapareceram na penumbra da caverna, não sem antes me envolverem num sorriso de amor e felicidade. Não tendo mais nada a fazer lá dentro, saí da gruta. No limiar, encontrei Marta que, formosa e radiante, me aguardava. Marta, onde está Helena? Que foi feito dela? Perguntei, olhando em volta de mim. Ah, meu filho, ela foi reunir-se a eles, pois vai reencarnar no mesmo lar de Carlos, para, mais tarde, sob o mesmo teto, confortá-lo e suavizar as amarguras da triste e dolorosa existência que ele deve encontrar. Branca, transformada em anjo protetor dos dois, continuará daqui, velando por eles, reanimando-os, quando a coragem lhes faltar, guiando-lhes sempre os passos pela senda do bem. Finalmente, ela se esforçará para que esta existência lhes seja proveitosa e, uma vez terminada, possamos reencontrar-nos nesta imensidade e não mais nos separarmos. Nobres corações, exclamei com enlevo. Que Deus nos abençoe. Enquanto conversávamos, subíamos, até nos encontrarmos naquela brilhante região, onde, anteriormente, nos avistáramos. Assim que ali chegamos, vi com grande assombro que aquela vastíssima imensidade se achava completamente povoada de seres angélicos, cuja irradiação, combinando-se, produzia luminosidades estranhas, de tonalidades indescritíveis. Uns, parados, conversavam fraternalmente, outros passeavam tranquilamente e seus rostos contemplativos os revelavam inteiramente preocupados na decifração de algum elevado problema filosófico. Outros passavam céleres, como que no cumprimento de alguma importante missão. Talvez levar conforto a algum coração aflito. Finalmente, outros davam expansão às suas faculdades artísticas, ferindo delicadamente cordas de instrumentos, cujas vibrações, combinadas, se ampliavam maravilhosamente naquela imensidade, em majestosa, divina harmonia. Ah! Como me sinto feliz neste ambiente de paz! Aqui, a alma pode descansar das suas fadigas e daquele esgotamento que sempre lhe acarreta uma jornada material. Sim, respondeu Marta, a alma pode descansar, mas não penses, filho, que aqui reine a inatividade, pois quanto maior for o grau do seu desenvolvimento, tantos mais a alma dilata seu raio de ação. Queres saber, Adriano, qual o nosso trabalho nestes espaços brilhantes? É beber, constantemente, na fonte universal, os vastos conhecimentos da mais alta sabedoria, alimentarmos-nos, uns aos outros, com os eflúvios vivificantes de um puro e santo amor, sustentarmos a harmonia que deve reinar, sempre, no universo, isto é, impelindo as pobres almas na senda da evolução, quando elas, esquecendo os sagrados deveres, ou talvez baldas de força, não o façam por si mesmas. Naquele instante, veio ao nosso encontro imensa falange de seres resplendentes. Imediatamente, reconheci boa porção deles, como identificados, de eras remotíssimas, por laços de amor ou de sincera amizade. Abraçamo-nos fraternalmente, separando-nos de novo, após haver trocado nossas impressões. Que singular contraste oferece este cenáculo brilhante, comparado àquelas tétricas paisagens a que há pouco descemos. Jamais eu pudera presumir que nesta imensidade existissem lugares de tanta desolação. E muito piores ainda, filho. Nas atmosferas mais próximas da Terra, existem paragens horríveis, terrificantes, onde o ambiente que se respira é contaminado de tal maneira que nós mesmos já não podemos ali baixar. Será possível? Exclamei horrorizado. E qual a razão da existência dessas atmosferas? É fácil de compreender, e vou explicá-la. É a alma que forma o seu próprio ambiente. Uma aglomeração de almas constitui uma atmosfera. Sendo aquelas atmosferas constituídas por almas atrasadas, votadas inteiramente ao mal, trazendo a consciência larvada de manchas, por crimes perpetrados e constantemente assediadas pelos remorsos, essas atmosferas devem ser, forçosamente, terríveis. Os pensamentos, anseios,
Esperanças e ilusões dessas almas atrasadas, irradiando fora delas e confundindo-se com os fluidos materializados que delas se desprendem, formam esses baratos espantosos de desolação e morte, terror de todas as almas mais ou menos evoluídas. Ao contrário, a reunião de número mais ou menos avultado de seres elevados e puros, forma o que estás vendo. Esplêndidas e brilhantes miragens, que vêm constituir a realização das esperanças idealizadas pelos mais justos e santos desejos. E Marta levantou os olhos súplices, ao mesmo tempo que alçava os braços dos quais se desprendiam dois raios potentes. Logo os baixou lentamente, traçando no espaço um círculo completamente fechado. A seguir, cruzou as mãos ao peito, absorvendo-se numa prece, enquanto o círculo se ia dilatando, até a tomar uma amplitude inconcebível. Descrever o que vi naquela imensidade é quase impossível. No entanto, tentarei fazê-lo, embora vossa linguagem seja tão pobre de palavras e conceitos. No centro do vasto círculo, formado por esplêndida luz de azul safira, destacava-se a enorme rosa de fogo, de contornos indefiníveis e da qual se desprendiam, constantemente, áureos raios a projetarem cintilações deslumbrantes. Em volta da rosa e por ela atraídos, giravam, vertiginosamente, milhares de sistemas planetários, cujos sóis carreavam avultado número de planetas e satélites. Em seu movimento de translação à volta da rosa maravilhosa, os sistemas aproximavam-se-lhe cada vez mais, atraídos por ela, acabando os mais próximos por se confundirem na sua magnífica irradiação. Perante aquela divina apoteose de glória e poder, senti que a alma se me repletava de sensação até ali desconhecida, como se o infinito a inundasse com ele e me identificasse. Bastou aquele pálido reflexo da glória imensa de Deus, para que eu o compreendesse. Nós somos em Deus, como a gota d'água no imenso oceano. Apesar de simples átomo, eu sentia a poderosa atração que a rosa divina em mim exercia. Minha alma enebriou-se dos eflúvios que dele se desprendiam e, deixando-me cair de joelhos, sem poder desviar os olhos, incapaz de resistir a tão poderosa sedução, exclamei: Adoro-vos, meu Deus! Adoro-vos! Minha alma ansia fundir-se convosco. Adriano, disse Marta, tocando-me no ombro. Esta fusão virá, não duvides, será, porém, mais tarde, quando atingirmos o máximo da ciência e da perfeição. Precisamos conquistar a ciência em sua mais elevada expressão, para podermos conhecer, e devidamente compreender, a entidade divina. Precisamos sensibilizar-nos ao ponto de o nosso ser transformar-se em vibração do próprio sentimento, cujo foco é Deus. Finalmente, filho querido, torna-se necessária a perfeição, para nos fazermos dignos de Deus, para fundirmos-nos nele, isto é, viver nele e por ele. Em ouvindo estas palavras, levantei a cabeça para contemplar Marta, cuja figura irradiava. A divina miragem evaporou-se. Estávamos sós no meio daquele brilhante horizonte. Venha a meus braços, concluiu ela com radiante sorriso. Alcei-me e abraçamo-nos efusivamente. Subitamente, acudiu-me um pensamento. Ah! Perguntou Marta, de pronto. Queres vê-los? Sim. Devo advertir que naquela vasta imensidade nós nos compreendíamos perfeitamente, sem necessidade da linguagem falada, sempre áspera e ingrata. As ondas do pensamento irradiavam fora de nós, nítidas e brilhantes, sem que perdêssemos uma só daquelas vibrações luminosas. Eu nem dera por isso, como se aquela tivesse sido, sempre, a maneira habitual de expressar-me. As almas ignorantes e transviadas formam o ambiente que lhes convém e, embora venham a sofrer horríveis torturas, de conformidade com as ações que na matéria praticaram, não podem elevar-se até esses planos, já por lhes não permitir a densidade dos seus fluidos, já porque ficariam deslumbradas por essa luz refulgente, que deixaria destacar fortemente os seus perispíritos contaminados. Na obra da criação, meu filho, tudo tende a progredir e transformar-se, constantemente. Conforme estás vendo, este horizonte sofre inumeráveis variações.
Os cambiantes de luz vão passando pela filigrana de cores maravilhosas, cada vez mais formosas. Mesmo aquelas atmosferas em que predominam a dor e o sofrimento, embora mais lentamente, vão passando por sensíveis transformações, depuradas pelo monótono decorrer dos séculos. Chegará um dia em que serão tão diáfanas, puras e transparentes como estas. Terão o reflexo da evolução e progresso da humanidade, e, então, a Terra será elevada à categoria de mundo superior. Eu ouvia extasiado aquelas palavras, seduzido pelo encanto que delas se desprendia, quando subitamente ocorreu um fato estranho, novo para mim, embora naturalíssimo. As ondas etéreas, que nos rodeavam, sofreram uma perturbação. Foi uma espécie de choque determinado por delicadíssima vibração, que vinha de muito longe. Que é isto? Perguntei surpreendido. Ah! Respondeu Marta. Já esperava por isso. É um ente querido que se acha prestes a desprender-se da terra e invoca o teu auxílio. Não conheces essa voz? Naquele momento a vibração se repetiu, confundida com um eco suavíssimo. Adriano. Meu filho. Parecia dizer. Sim. Exclamei prontamente. É ele. Eu lhe prometi. Vamos, pois. Corramos a suavizar a sua agonia e ajudá-lo a desprender-se dos liames da matéria. Descemos com a velocidade do pensamento. É noite na Terra, exclamou Marta. E efetivamente, naquele momento, a silenciosa Lucina envolvia o planeta no seu manto de prata. Chegamos à abadia de São Domingos. A comunidade inteira rodeava o leito de Frei Jerônimo, agonizante. Seus olhos principiaram a empanar-se. Com voz apenas inteligível, confortava os frades. Eu experimentei um sentimento de estranha felicidade ao rever todos aqueles seres que tanto afeto me demonstraram sempre. Estendi o braço, colocando a mão na fronte álgida do pobre velho, e disse-lhe: Venha, avôzinho, venha conosco. Ele calou-se. Voltou os olhos e, ao ver-me, esboçou um sorriso de felicidade. Ah! És tu, filho querido? Bem que te esperava. Marta, derramando-lhe na cabeça uma chuva de fluidos benéficos, acrescentou: Venha, meu nobre amigo, pois muito sofrestes nessa triste existência e chegou a hora de vos desprenderdes desse corpo. Vencestes na luta em que vos empenhastes, e, como recompensa a resignação com que soubestes suportar vossas provações, vinde conosco àqueles paramos onde encontrareis a paz e o sossego que tanto procuráveis, e que a terra não vos podia dar. Deus de bondade. Também vós, anjo de caridade, exclamou no auge da admiração. Vou. Sim. Pois não desejo outra coisa. Oh! Eu abençoo os passados sofrimentos, que avalio em bem pouca coisa, comparados à felicidade deste momento. Dirigindo-se aos companheiros da terra, disse-lhes: Adeus, meus irmãos, adeus. Na eternidade nos encontraremos. E enquanto aquele mísero corpo exalava o último suspiro, inerte no leito, seu espírito, sustentado por nós, se elevava a essa imensidade, para iniciar-se nos mistérios da vida eterna, vida que se estende através dos séculos, em sucessivas e brilhantes evoluções. Mais tarde, Branca, que não deixava de conviver conosco, veio-se nos reunir definitivamente, e agora, junto de Helena, está fazendo parte de uma brilhante pleiade de almas que, sob a discreta direção de Marta, vai derramando nos corações aflitos e doloridos o bálsamo suave da consolação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 23. Considerações finais. Deus existe. Nós somos a prova incontestável da sua existência. Nós, pequenos átomos desprendidos da grande alma criadora, alma do universo, cuja ação se manifesta por infinitas e maravilhosas criações, nós todos fazemos parte integrante da obra imensa da criação, obra que, para ser perfeita, não pode prescindir de um só de nós, pois para alguma coisa seria que, nos seus desígnios inescrutáveis, Deus nos tirou do nada,
agregando-nos a esse grande todo. Deus podia haver-nos criado puros e perfeitos, mas, na sua divina sabedoria, determinou conquistássemos nós mesmos essa perfeição, que permite aproximarmos-nos dele para conhecê-lo, compreendê-lo e amá-lo, tornando-nos dessarte dignos do seu amor. A alma edifica, por si mesma, o seu porvir. Por sua vontade, por seus esforços, emancipa-se da escravidão da matéria, elevando-se cada vez mais para a luz divina e tomando parte na elaboração do universo. Muitas vezes acontece que, durante a nossa viagem através dos mundos que povoam a imensidade infinita, nos detemos atraídos pelas efêmeras seduções da matéria, demora essa que, quase sempre, pagamos com lágrimas e sofrimentos, ao passo que, avançando sempre, de fronte erguida para o céu, sem voltarmos os olhos para trás e sem nos deixarmos seduzir pelo passado, chegaremos mais depressa, sem sofrimentos nem fadigas, ao ápice de todas as nossas aspirações. A vida humana é transitória e a alma toma unicamente para adquirir e desenvolver as faculdades necessárias à sua evolução. O seu ponto de atração, alvo de toda aspiração, é Deus. Deus, que jamais teve princípio nem fim, guardará sempre em relação a nós, que embora não tenhamos fim, já tivemos princípio aquela superioridade que justamente deve ter o Criador sobre a criatura. Ele, harpa divina que vem espalhando no universo as vibrações do mais excelso sentimento, nós, que somos essas vibrações, que após percorrermos todas as gradações de harmonia, devemos regressar ao ponto de partida, puríssimas e perfeitíssimas. Devemos, pois, vibrar todos uníssonos em ciência e amor, e, assim, não somente auxiliaremos com a nossa colaboração à obra imensa da criação, senão também conseguiremos que essa obra maravilhosa venha a ser o que deve ser em si mesma, a obra perfeita de Deus. Fim. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix ou PayPal. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui, caso este canal seja cancelado pelo YouTube. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.